Oi, bem-vindos de volta ao meu canal. Neste tutorial vou mostrar como fazer uma vela de bolo. Acredite ou não, já estamos chegando ao fim do ano. E isso é algo que eu realmente fiz uma versão há anos quando estava trabalhando com a Tastemade. Eu fiz esta mousse de chocolate, vela de chocolate branco. E eu ainda não fiz isso com bolo. Então, planejando designs para essa época do ano, pensei em tentar novamente uma vela feita de bolo. Então, o que eu assei é um bolo de chocolate extra alto de 10 centímetros. Agora, esta é a minha receita regular, mas eu a multipliquei por 1,5. No meu novo livro, Bolos do Jorge, e também no meu canal, você pode ver onde listei diferentes quantidades dos meus bolos de esponja e como é fácil mudar a receita dependendo do tamanho que você quer. Então este é meu bolo de 4 polegadas aumentado em 50%. E o que eu tenho aqui é a minha forma de 4 polegadas, em que assei os bolos e um pedaço de acetato ao redor, porque vou montar o bolo no acetato. Mas como o bolo é extra alto, provavelmente vai ficar acima do acetato, então eu tenho outra peça que vou anexar daqui a pouco. E vou rechear o bolo com ganache de chocolate. Agora este bolo é muito alto e estreito e eu quero que ele seja o mais resistente possível. Assim, escolhi um recheio resistente, o ganache, para manter o bolo bem fino, para que o bolo não se mova. Vou colocar o primeiro pedaço de bolo na forma, dentro do acetato. E deixe-o ir. Então você pode ver que se encaixa diretamente. Então vou aplicar uma camada do meu ganache de chocolate por fora primeiro. Preencha uniformemente. Prosseguindo com a segunda camada do bolo, pressione para baixo. E repita. Próxima camada. Portanto, o bolo já ultrapassa o topo do acetato e ainda resta uma camada. Então vou colocar esse outro pedaço de acetato ao redor. E o que eu vou fazer é realmente fixá-lo no lugar com fita. E eu vou apenas fixá-lo na lata para que não se mova. E prosseguir com a camada final do bolo. E então a última camada de ganache. E então a última camada de bolo. O bolo agora está recheado. Colocarei no freezer por 15 minutos para firmar antes de concluir a cobertura de migalhas. Deixei meu bolo no freezer por 15 minutos. Está muito sólido, pois é ganache. Vai endurecer mais que manteiga. E agora vou completar a camada de migalhas, colocando-o na base do bolo. Então eu amoleci um pouco a ganache, apenas para facilitar a cobertura. Põe a ganache na minha tábua. Eu posso tirar o bolo e colocá-lo no centro da tábua. E então retirar o acetato. Agora posso lavar e reutilizar este acetato. Vou apenas colocá-lo lá por enquanto. Uau, é super alto. Mas é bonito e reto. Então agora vou colocar esta ganache. E cobri-lo com uma camada de migalhas. Então, obviamente, sendo um bolo mais alto e mais magro, é um pouco mais difícil de decorar. Logo, estou dedicando tempo a isso. Mas a ganache ajuda com a estabilidade. Recomendo se for fazer um bolo deste tamanho. Então, trabalhe com ganache. Então, estou apenas terminando a camada de migalhas com um mini raspador, só para facilitar minha entrada nas pequenas ranhuras. É apenas uma camada de migalhas, não precisa ser perfeita. Então não me importo que haja alguns buracos e tudo mais ali. Então eu vou apenas terminar limpando esses cantos superiores. Pronto, tinha apenas o ganache necessário. Então isso está bem reto e seguro. Vou guardar isso na geladeira agora, para deixar essa camada endurecer. Prepare minha ganache branco, para revestir externamente minha vela. Então o bolo agora está completamente firme. É frio, o que é relevante,
Porque agora vou despejar uma tonelada de ganache de chocolate branco. Este é meu ganache de chocolate branco. O que usaria para cobertura? E eu quero cobrir tudo. Vou apenas despejar e trabalhar com ele solto, porque deve solidificar com o frio do bolo. Vou alisá-lo com as espátulas. Então, deseje-me sorte, pois é minha primeira vez. Despeje tudo por cima. Deixe começar a escorrer. E vá a partir daí. Por enquanto está bom, mas preciso de mais. E estou mirando para que o bolo todo seja coberto. Estou usando a espátula de pintura para transportar a ganache, começando do topo, pois claramente ainda escorre de lá. E espalhando pelo fundo, certificando-se de que o bolo inteiro cubra uniformemente com o ganache de chocolate branco. Posso realmente sentir o ganache endurecer. Então se sente muito diferente do buttercream. Eu amo como ele tem esse brilho natural. Acho que isso está mais ou menos coberto. Agora vou começar a usar o raspador, para deixá-lo reto. A princípio é um pouco complicado, porque ainda está macio. Então estou realmente aproveitando meu tempo, dando a volta no bolo, lentamente e gradualmente decolando o excesso de ganache de chocolate. Então agora está solidificando. Eu posso remendar as áreas com mais chocolate branco. Comecei a ver o chocolate mais escuro. Venha! É loucura, já parece cera. Apenas por causa do brilho. Ok, então levou um tempo para chegar lá. Agora você pode ver a ganache. Está se ajustando ao bolo. Não está tão denso quanto queria. Mas o que eu acho que vou fazer? Tentar suavizá-lo ao máximo. Devolva à geladeira para esfriar novamente. Continue com outra camada e isso deve resolver o problema. Para suavizá-lo bastante, acho que ainda está do lado mais suave. E eu gostaria que fosse um pouco mais firme. Então, vou dar mais voltas antes de retorná-lo à geladeira. Ok, acredito que está adequado. Para colocá-lo de volta na geladeira, deixarei por uns 10 minutos e então continuar com outra camada. Ok, então isso firmou um pouco. Farei o mesmo com outra camada de ganache. Então isso ainda está bom. Porque deve assentar diretamente no bolo. Sim, é mais fácil trabalhar agora. Aí vamos nós. Trabalhando com uma quantidade menor cada vez. Significa que você pode construir gradualmente as camadas. De volta com um raspador lateral, para deixá-lo bonito e reto novamente. Ok, então estou quase lá. São só essas últimas partes que quero deixar muito suave. Agora, para isso, eu tenho um maçarico, ou pelo menos este isqueiro, para apenas umedecer um pouco a superfície. Ao passar com um raspador, vai obter um efeito realmente suave, porque meio que derrete o topo da superfície. Claramente, é preciso cautela ao fazer isso. Você não quer queimar o chocolate. Você não quer que ele derreta demais. Mas um pouco realmente ajuda. Então, estou só exagerando. Especialmente onde eu quero suavizar. Apenas para aquecer essa superfície. Vou aquecer essa superfície e seguir com o raspador. Para alisá-lo. Ok, eu não vou mais tocar nisso. Eu trabalhei nisso tempo suficiente. Estou feliz com essa ganache.
Também aprecio como a ganache foi empurrada para cima. Usei a espátula formando acúmulo no topo. E se você pensar em uma vela usada? A cera acumulada no topo e escorrendo pelas laterais. Então vou usar o que sobrou da minha ganache. Farei isso colocando-o em um saco de confeitar. E pingar um pouco de ganache nas laterais da vela. Então eu afrouxei novamente. Pode ir para o saco de confeitar. Vou deixar a ganache escorrer. E diferente dos meus bolos, não vou planejar demais, porque a cera é aleatória. E algumas vão se sobrepor. Isso intensificará o efeito. Na verdade, quero que algumas gotas duplas aconteçam, pois é o que a vela faz. É mais divertido quando não necessita de perfeição, como um bolo faz. Isso está ficando ótimo. Vou deixar essa camada firmar, e então continuar com um pouco mais. Isso está ficando tão bom. Fiz as 2 camadas de pingos. Quero construir mais. Vou congelar isso por agora. Apenas 5 minutos para endurecerem. Prossiga com a última camada de gotejamento. Eu amo o que está acontecendo. Especialmente essas gotas grandes e loucas, que geralmente estão em um bolo. Eu costumava chorar por isso. Mas realmente funciona para a vela. Como mencionei, apenas adicionarei uma camada extra de gotas, pois desta vez vai realmente focar no que fiz. E construir ainda mais em cima. Então a única coisa que falta é o pequeno pavio no meio. É o que fiz anos atrás. Usei uma amêndoa, na verdade, porque eles são inflamáveis. Na verdade, continua aceso. Vou apenas anexar isso, colocando-o em um pouco de ganache de chocolate e colocá-lo no topo, no meio. E vamos acendê-lo. Olhe para isso. Temos uma vela acesa. Uau, isso realmente acabou saindo muito melhor do que eu estava esperando. De repente, está parecendo um pouco inclinado. Mas eu acho que as velas podem ser um pouco inclinadas. Eu acho que é porque é um bolo tão alto e estreito. Mas eu realmente amo isso. Acho que esse bolo é perfeito para essa época do ano. Seja para o Halloween, ou outubro em geral, ou mesmo entrando no inverno. Uma vela é simplesmente um item icônico de inverno, então dê uma chance. Conte-me se realmente tentou. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Comente abaixo com outro tutorial que deseja ver. Feliz Dia das Bruxas. Feliz outubro e fim de ano. Sempre que você estiver assistindo isso. Te vejo no próximo vídeo.